Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o devocional Casa da Graça, na série Realidades da Nova Criação. Hoje é 13 de outubro e eu gostaria de perguntar se você já é inscrito no canal. Se não é, já se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha. O nosso tema hoje é vontade de Deus que todos sejam cheios do Espírito. O texto que vamos ler é Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Eu até já falei no devocional passado que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, diferente do que algumas pessoas pensam, e é por isso que o nosso tema hoje, intencionalmente, é vontade de Deus que todos sejam cheios. Diferente do que algumas pessoas pensam, o batismo com o Espírito Santo não é uma recompensa para aqueles que atingiram um patamar de vida santa e por isso eles foram selados, eles foram recompensados por Deus. Não é um troféu para aqueles que atingiram um patamar de espiritualidade, de maturidade espiritual. Na verdade, eu creio que a dinâmica da operação do batismo é que você recebe o batismo e por meio do fogo do Espírito, e o fogo na Bíblia representa purificação, e por receber o batismo você entra num processo de santificação. Então, meio que seria o inverso do que a maioria das vezes nós acreditamos, que seria: eu sou tão santo que recebi o batismo com o Espírito Santo. Não, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, por isso tenho condição de andar numa vida de santidade ou desenvolver uma vida de santificação. E com isso, em nome de Jesus, não me entenda mal, eu não estou banalizando aqui a obra do Espírito, nem muito menos o batismo com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que existe relação entre o derramar do Espírito, o revestimento de poder, com uma vida desordenada e com uma vida de pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o batismo com o Espírito Santo não é uma recompensa para a santificação. Não. O batismo com o Espírito Santo é um direito de aliança. O batismo com o Espírito Santo faz parte da obra complementar de Cristo para as nossas vidas. Quando Jesus fala ali em João 10:10, ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Esse plenamente, essa plenitude, também envolve ser cheio do Espírito Santo. E talvez você nunca tivesse olhado por essa ótica. Eu respeito perfeitamente, porque nós sempre andamos na iluminação que temos. Mas o batismo com o Espírito Santo, amados, é uma necessidade para cada crente. Ou seja, eu e você, mais do que gostaríamos, a gente precisa. Mais do que desejamos, a gente precisa ser revestido de poder. E eu posso lhe mostrar isso na palavra. Deixa eu mostrar aqui para você. Atos capítulo 8, versículos de 14 a 17. Você sabe que Atos, por isso que chama de Atos dos Apóstolos, é as atitudes daqueles que continuaram o ministério de Cristo, os apóstolos, e é o começo da igreja. Muitas vezes você vai ver a expressão igreja primitiva, ou seja, as coisas estavam começando. E você deve saber que em dado momento o evangelho saiu, até em função da perseguição, né? Saiu dos limites de Jerusalém e foi para as outras nações, e teve uma cidade chamada Samaria que atendeu unânime a pregação de Filipe. Você deve já ter lido isso. E aqui em Atos 8, versículos 14 e 17, é o texto que eu quero comprovar para você que receber o Espírito Santo não é só um adereço da vida cristã, é uma necessidade. Os apóstolos saíram, pregaram, no caso aqui mais específico, Filipe. Samaria respondeu a mensagem de Filipe, unânime. A Bíblia diz que aquela cidade inteira praticamente atendeu a mensagem de Filipe. Só que os apóstolos, que eram autoridade da igreja naquele tempo, que estavam em Jerusalém, administrando a partir de Jerusalém, diz assim, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, Filipe tinha ido, tinha pregado e eles tinham recebido. E aqui dá a entender que Filipe era um diácono e talvez ele tivesse toda a afluência no ministério evangelístico para trazer as pessoas para Jesus, mas ele não tivesse maturidade para ministrar essa segunda parte, essa segunda experiência que envolve o Espírito Santo, que seria as pessoas serem cheias. E aqui ele diz: ouvindo que Samaria atendeu a mensagem, enviaram para lá Pedro e João. Estes quem? Pedro e João, talvez pessoas com mais capacitação, com mais entendimento sobre a necessidade do revestimento de poder. Diz: a estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então
parte complementar. O revestimento de poder, aqueles já tinham atendido a mensagem, então eles já tinham recebido o Espírito Santo no novo nascimento. Mas eles disseram, além de nascer de novo, eles precisam ser cheios do Espírito. E ali Pedro e João foram, impuseram as mãos sobre eles, porque o texto diz claramente que eles precisavam, diz assim, ó, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então isso aqui mostra de forma muito clara que é primordial, é parte complementar. Deus quer e você precisa. É um direito de aliança e nós precisamos. Então não se feche para essa verdade. Você vai perceber que depois de revestir de poder, isso não vai mudar a sua condição de filho, isso não vai mudar o tanto que Deus lhe ama, mas vai mudar a sua capacidade de corresponder a Deus, no sentido da sua relação com Ele e no sentido daquilo que Ele colocou no seu coração para que você faça, amém? O seu chamado, o seu desígnio, o seu propósito. Então, vamos confessar a palavra. Eu quero ler aqui essa confissão, gostaria que você repetisse. Diga assim: sou filho de Deus e Deus quer que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Trata-se de um direito e de uma necessidade de filho. O revestimento de poder é uma capacitação espiritual. Deus me quer cheio, Deus me quer capacitado. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe essas verdades aí, faça chegar a outras pessoas, pratique-as e eu espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.